Desde os primeiros instantes da criação, existe um fio invisível que conecta cada detalhe do universo à voz do Criador. Nada acontece sem que ele saiba. Nenhuma promessa que sai de sua boca é esquecida. O Salmo 105 é mais do que um cântico de louvor. É um memorial vivo da fidelidade de Deus. Um convite para relembrarmos suas obras e descansarmos na certeza de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Enquanto você escuta cada palavra desta oração, permita que a sua mente desacelere. Imagine-se em um campo silencioso, longe do barulho, onde a brisa suave toca seu rosto. Feche os olhos. Sinta o peso que você carregava começar a se dissolver, porque o Deus que sustentou seus filhos no passado é o mesmo que sustenta você agora. Senhor, nós nos aproximamos com reverência. Não viemos aqui apenas para pedir, mas para reconhecer que Tu és o Deus que faz maravilhas, que transforma impossibilidades em testemunhos, que pega histórias quebradas e as reconstrói com perfeição. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o salmista declarou, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos milagres e dos julgamentos que proferiu. Nós também queremos lembrar. Queremos manter viva na memória a forma como Tu nos guardastes em dias de tempestade, como colocaste pessoas no nosso caminho que foram resposta para orações silenciosas. Quantas vezes, Senhor, nós não vimos uma saída, mas no momento certo, portas se abriram que ninguém poderia fechar. Hoje, Deus, traz à nossa mente cada prova da Tua fidelidade. Traz de volta a lembrança daquele livramento que evitou um desastre, daquele cuidado que nos sustentou quando faltava força para continuar, daquela paz que veio de repente, como um abraço invisível. Pai, o Salmo 105 nos lembra de que Tu és o Deus das alianças eternas. Fizeste promessa a Abraão, renovaste-a a Isaque, confirmaste-a a Jacó e cumpriste cada palavra. E mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as circunstâncias parecessem contrárias, nada pôde impedir o cumprimento do Teu plano. E nós, hoje, nos colocamos diante de Ti com nossas próprias promessas. Algumas delas já ouvimos há anos, talvez até décadas. Outras o Senhor sussurrou a nosso coração recentemente. Mas todas elas, Pai, estão seguras nas Tuas mãos. Porque Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. O Salmo nos mostra que, antes de cumprir a promessa, Tu preparaste o caminho. Chamaste José, mas antes de exaltá-lo, permitiste que ele passasse pelo vale da rejeição, pela prisão, pela espera. Não porque o tivesses esquecido, mas porque estavas lapidando nele a maturidade para receber o que tinhas preparado. Senhor, dá-nos essa visão hoje. Dá-nos a capacidade de entender que a espera não é ausência, mas sim preparo. Que cada silêncio Teu é cheio de significados que ainda não conseguimos ver, que cada porta fechada pode estar nos protegendo de algo que não está pronto para nós. Assim como conduziste Teu povo pelo deserto com a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, guia também os nossos passos. Queremos confiar que, mesmo que não enxerguemos, Tu estás nos levando mais perto do destino. Pai, hoje Te pedimos que acendas novamente a esperança em quem está cansado de esperar. Para aquele que pensa que o tempo já passou, mostra que ainda estás escrevendo a história. Para quem acredita que a promessa foi esquecida, revela que ela continua viva diante do Teu trono. Que este momento seja como o início de um novo capítulo, que a fé seja restaurada, que o ânimo seja renovado, que o coração volte a sonhar. Porque o mesmo Deus que sustentou gerações inteiras é o Deus que está sustentando cada detalhe da nossa vida agora. Nós Te adoramos, Senhor, não apenas pelo que vais fazer, mas pelo que já fizestes, pelo que estás fazendo, mesmo que não vemos. E enquanto esperamos, escolheremos cantar, proclamar, declarar a Tua bondade. Porque no tempo certo veremos o cumprimento de cada promessa. E nesse dia, Senhor, entenderemos que cada lágrima, cada espera, cada silêncio tinha um propósito. Há um segredo que o Salmo 105 revela. Um segredo que transforma a maneira como vemos o tempo, as esperas e as promessas. Ele nos lembra que a fidelidade de Deus não se mede pela velocidade com que as coisas acontecem, mas pela profundidade com que Ele cumpre o que disse.
O que ele promete não é superficial, não é temporário, não é frágil, é eterno, sólido, inabalável. O salmista nos chama a buscar continuamente a presença do Senhor. Isso significa que enquanto a promessa não se cumpre, o nosso maior chamado é permanecer perto dele, porque é na presença que recebemos forças para continuar. É na presença que os medos se aquietam, é na presença que aprendemos que mesmo sem ver, ele já está agindo. Senhor, quantas vezes nós tentamos acelerar o teu processo? Quantas vezes na ansiedade tentamos abrir portas que ainda não deviam ser abertas? Quantas vezes nos apoiamos no nosso próprio entendimento, esquecendo que o teu tempo é perfeito? Hoje, Pai, nós nos rendemos, tiramos das nossas mãos o controle que nunca foi nosso e colocamos de volta nas tuas. O Salmo 105 não é apenas uma canção, é um registro histórico. Ele nos leva a viajar pela história do teu povo e perceber que cada promessa cumprida foi precedida por um tempo de espera e por um cenário onde parecia impossível que algo bom acontecesse. E ainda assim, tu agiste. Quando José foi levado ao Egito aos olhos humanos, era o fim, mas aos teus olhos era o começo de algo grandioso. Tu o colocaste no lugar certo, na hora certa, para que se tornasse instrumento de salvação para muitas vidas. E quantas vezes, Senhor, tu fazes o mesmo conosco? Quantas vezes pensamos estar sendo deslocados para longe do sonho, quando na verdade estamos sendo posicionados para ele? Pai, nós confessamos, é difícil entender o teu processo. É difícil confiar quando não vemos. É difícil esperar quando a alma grita por respostas imediatas. Mas hoje, nesta oração, pedimos que nos dês uma fé que vai além da vista, uma fé que não se abala com o silêncio, uma fé que não desiste só porque o tempo passou. Assim como alimentaste teu povo no deserto com um maná diário, alimenta hoje a nossa esperança. Dá-nos a porção de ânimo necessária para este dia. Dá-nos a porção de coragem necessária para não recuar. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que cada passo nos aproxima do cumprimento da tua palavra. O Salmo 105 também nos lembra que tu és o Deus que protege os teus. Nenhum inimigo pôde destruir a promessa, nenhuma nação pôde impedir o que tinhas determinado. E isso nos traz descanso, Pai, porque significa que não importa quem se levante contra nós, não importa quem duvide de nós, não importa quantas circunstâncias se voltem contra nós, se tu disseste, vai acontecer. Hoje, Senhor, nós lançamos fora o medo, lançamos fora a ansiedade, lançamos fora a incredulidade e abraçamos a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Pai, toca agora naquele que sente que perdeu tempo. Mostra que nada está perdido quando o Senhor está no controle. Restaura os anos que foram consumidos pela dor, pela espera, pelas frustrações. Traz de volta a alegria de viver, a coragem de acreditar, a ousadia de avançar. E, acima de tudo, mantenha em nós um coração grato, porque o louvor não é apenas a celebração depois da vitória, é também a declaração de fé no meio da batalha, e é isso que faremos hoje. Te louvaremos não pelo que vemos, mas pelo que sabemos sobre quem tu és, porque tu és bom, tu és fiel, e tu nunca falhas. E, Senhor, quando olharmos para trás, veremos que cada dia de espera, cada oração feita em lágrimas, cada passo dado na incerteza, nos levou exatamente para onde tu querias que estivéssemos. Existe um poder transformador em lembrar. Lembrar não apenas com a mente, mas com o coração. O Salmo 105 nos conduz a um memorial vivo, onde cada detalhe da história de Israel se torna um lembrete de que o Deus que agiu antes continua agindo agora. Ele não mudou, suas promessas não expiraram, seu amor não diminuiu. O salmista nos mostra um povo chamado para uma terra que ainda não possuía, mas que Deus já havia separado para eles. Enquanto a promessa não se cumpria, ele os guardou, guiou e sustentou. E isso nos ensina que a promessa não é apenas sobre o destino, é também sobre o processo de chegar até lá. Senhor, entendemos que a jornada molda o coração. Não é apenas sobre chegar, mas sobre quem nos tornamos no caminho. Muitas vezes, o deserto parece longo demais,
mas é nele que aprendemos a confiar mais na tua voz do que nas circunstâncias. É nele que somos purificados, fortalecidos e preparados para viver o que pedimos. Quando olhamos para a vida de José, percebemos que cada fase dolorosa foi, na verdade, necessária. Sem a rejeição, ele não teria ido ao Egito. Sem a prisão injusta, não teria sido lembrado. Sem o chamado do faraó, não teria visto a visão se cumprir. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que estradas difíceis também levam ao destino certo. Pai, o Salmo 105 nos lembra que tu cumpres a tua palavra mesmo quando tudo parece contra. Quantas vezes o teu povo foi minoria e mesmo assim venceu? Quantas vezes parecia faltar pão, mas o céu se abriu e o maná veio? Dá-nos essa mesma confiança, Senhor, para que vivamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Assim como guardastes Abraão e Sara, guarda cada passo nosso. Coloca um muro de fogo ao redor na nossa vida. Livra-nos do mal que não vemos. E quando o inimigo tentar roubar a nossa paz, lembra-nos que nenhuma arma forjada prosperará. Também entendemos, Pai, que a gratidão abre portas. O salmista começa exaltando o teu nome antes de contar cada feito. E isso nos mostra que o louvor vem antes da vitória. Hoje, escolhemos agradecer mesmo antes de ver o milagre. E se esta palavra está falando com você agora, se reacendeu sua fé, compartilhe nos comentários algo que Deus já fez na sua vida e que você nunca vai esquecer. Esse testemunho vai fortalecer outras pessoas que passarem por aqui. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós, porque todos os dias nós nos encontramos aqui para buscar a Deus juntos. Mantenha o nosso coração firme, Senhor, que nada nos abale, que nossas raízes permaneçam profundas e que no tempo certo possamos olhar para trás e dizer: o Senhor fez infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. O Salmo 105 nos lembra de algo profundo. Deus não apenas cumpre promessas, Ele sustenta o coração enquanto o cumprimento não chega. Ele não apenas entrega o destino, Ele nos molda para que possamos viver plenamente nele. O salmista narra como o Senhor enviou sinais e maravilhas, como abriu caminhos onde não havia, como manteve o seu povo de pé diante de ameaças maiores que suas próprias forças. Isso nos mostra que a promessa não é garantida pela nossa capacidade, mas pela fidelidade de quem a fez. Senhor, nós reconhecemos, muitas vezes tentamos carregar sozinhos o peso que só o Senhor pode sustentar. Tentamos resolver com nossas forças o que exige intervenção divina, mas hoje entregamos novamente tudo nas tuas mãos. Tu és o Deus que protegeu Israel no Egito, que os fez prosperar mesmo em terra estranha, que mudou o coração de reis para cumprir o teu plano. E nós cremos que o mesmo poder está agindo agora em nossas vidas, mesmo que não vejamos todos os detalhes. Pai, o teu povo atravessou mares, desertos, perseguições, e cada passo estava alinhado com o teu propósito. Que possamos caminhar assim também, guiados pelo teu Espírito, sem medo do que está à frente. Que cada obstáculo se torne um testemunho e cada batalha uma prova da tua fidelidade. O Salmo nos mostra que mesmo quando o inimigo parecia ter vantagem, o Senhor reverteu histórias em favor daqueles que confiaram em ti. Isso nos enche de esperança, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. Deus, queremos aprender a celebrar antes do milagre, a confiar antes da resposta, a descansar mesmo no meio da espera. Que nossos lábios se abram para louvar mesmo quando nossos olhos ainda não veem o que oramos. E se neste momento esta palavra está renovando sua esperança, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração não é apenas um texto, é um ato de fé. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça parte dessa família, porque todos os dias nos reunimos aqui para buscar a presença do Senhor juntos. Mantém-nos firmes, Pai, até o dia em que a promessa se transformar em realidade diante dos nossos olhos. O Salmo 105 não apenas recorda milagres, ele nos revela o caráter de Deus, um Deus que se envolve na história, que conduz cada capítulo com perfeição e que nunca abandona o que prometeu. Ele não é como os homens que mudam de ideia, ele é constante, firme e imutável.
O salmista nos conduz por cenas de libertação, provisão e proteção. Ele nos lembra de como Deus enviou libertadores, abriu mares, trouxe água da rocha e pão do céu. Cada ato era um lembrete. Eu estou com vocês. Eu não mudo. Eu sou fiel. Senhor, quantas vezes olhamos para o que está na nossa frente e sentimos medo, esquecendo que o Senhor já nos trouxe até aqui por caminhos impossíveis. Hoje escolhemos lembrar, escolhemos focar na Tua fidelidade e não na nossa ansiedade. Pai, Tu guiaste o Teu povo com sinais visíveis. E ainda que hoje não tenhamos colunas de fogo ou nuvens à nossa frente, nós temos a Tua palavra e o Teu Espírito que nos conduzem com a mesma segurança. Ajuda-nos a seguir essa voz, mesmo que tudo ao redor nos diga para desistir. Assim como guardaste Israel em meio a nações hostis, guarda-nos também em meio a ambientes que tentam sufocar a nossa fé. Que a nossa confiança seja mais forte que o medo, que a nossa adoração seja mais alta que as vozes contrárias. O Salmo também nos mostra que cada intervenção Tua é estratégica. Não é apenas para resolver um momento, mas para alinhar gerações ao Teu plano. Que possamos ver além da situação presente e compreender que o que o Senhor está fazendo hoje pode mudar o futuro de muitos. Senhor, se há alguém aqui cansado, sem forças para continuar, que o Teu Espírito renove agora cada célula, cada pensamento, cada emoção. Levanta os abatidos, fortalece os fracos, reacende a chama no coração daqueles que sentem que a esperança está se apagando. E se essa oração está falando profundamente com você, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Essas palavras são mais do que um texto, são um compromisso diante de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós, porque todos os dias o Senhor tem nos alimentado com a Sua palavra aqui e queremos que você caminhe conosco até ver Suas promessas se cumprirem. Mantém-nos, Senhor, como aqueles que não retrocedem, mas avançam até alcançar o que o Senhor prometeu. O Salmo 105 é como uma tapeçaria tecida com fios de milagres, fidelidade e promessas eternas. Cada verso é um ponto que nos lembra: Deus não esquece, Ele não abandona, Ele não perde o controle. Desde o chamado de Abraão até a entrada do seu povo na terra prometida, cada passo foi desenhado por mãos que não falham. O salmista nos leva a percorrer essa história para que entendamos algo fundamental. O Deus que foi fiel antes é o mesmo que será fiel agora. Não existe variação, não existe sombra de mudança nele. Se ele falou, vai cumprir. Se prometeu, vai fazer. E mesmo que o tempo pareça longo, a sua palavra não perde validade. Senhor, muitas vezes a espera parece um deserto infinito. Caminhamos dias, meses, anos, e por vezes olhamos ao redor e não vemos sinal da terra prometida. Mas assim como o Senhor sustentou o Teu povo no deserto com pão fresco a cada manhã, sustenta-nos também. Que cada dia tenha a porção exata de esperança para que possamos continuar. O Salmo 105 também nos ensina que o cumprimento da promessa não vem sem oposição. O Teu povo enfrentou reis, exércitos e circunstâncias contrárias, mas nenhum inimigo foi capaz de anular o que o Senhor havia determinado. Isso nos lembra que não importa o tamanho da resistência, a Tua palavra é mais forte que qualquer barreira. Pai, hoje intercedemos por cada pessoa que está ouvindo esta oração e que no fundo se sente esgotada. Para aquele que acha que não aguenta mais, para aquele que perdeu a alegria de sonhar, para aquele que até hoje não viu nada mudar, renova agora, Senhor. Derrama um novo ânimo, uma nova força, um novo fôlego. E, Senhor, mostra-nos que cada capítulo da espera está alinhado com o Teu propósito. Assim como José não viu no momento da prisão que aquilo o levaria ao palácio, muitas vezes não percebemos que os vales que atravessamos são caminhos para a promessa.
Dá-nos visão espiritual para não desprezar o dia das pequenas coisas e para não desistir no meio da jornada. O Salmo nos recorda que o teu povo foi chamado a lembrar. Lembrar não era apenas um ato de memória, mas um ato de guerra contra a incredulidade. Porque quando a lembrança das tuas obras enche o coração, o medo não encontra espaço. Hoje, Pai, traz de volta à nossa memória tudo o que o Senhor já fez. As portas que abriu, os livramentos que concedeu, as palavras que confirmou. E que essa lembrança se torne combustível para continuarmos. Que ela nos leve a louvar antes de ver a vitória. Que ela nos faça caminhar como quem já tem a certeza do final. Porque o nosso final está escrito pelas tuas mãos, e as tuas mãos nunca erram. Se essa oração está reacendendo algo dentro de você, se ela está mexendo em partes do seu coração que estavam adormecidas, escreva nos comentários. Eu creio que Deus está agindo. Essa declaração não é para mim, é para que o mundo espiritual saiba onde está a sua fé. E se você ainda não se inscreveu neste canal, venha caminhar conosco todos os dias. Aqui juntos buscamos a presença do Senhor e aprendemos a permanecer firmes até a promessa se cumprir. Mantém-nos firmes, Pai, mesmo quando a noite parece longa, porque sabemos que o amanhecer está mais perto do que imaginamos. O Salmo 105 é um chamado para que não esqueçamos quem Deus é, mesmo quando a vida tenta nos convencer do contrário. Ele não nos convida a olhar apenas para as vitórias, mas também para o caminho que nos trouxe até aqui. Porque cada passo, mesmo os mais dolorosos, foi conduzido por mãos cheias de amor. O salmista descreve um Deus que guia nações inteiras, que move o coração dos reis, que prepara livramentos antes mesmo de precisarmos deles. E é exatamente esse Deus que cuida de você agora. Não é um Deus distante, é o Deus que está atento a cada detalhe, que sabe o que você sente antes mesmo de encontrar as palavras para expressar. Senhor, quantas vezes pensamos que estamos sozinhos, quando na verdade o Senhor está nos carregando? Quantas vezes acreditamos que o silêncio significa ausência, quando na verdade é no silêncio que o Senhor está alinhando todas as coisas? Hoje, queremos escolher crer que nada está parado. Mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. O Salmo 105 também nos lembra que cada promessa é acompanhada de sinais do cuidado de Deus ao longo do caminho. Para Israel, foi a provisão no deserto, a proteção contra inimigos, a condução até a terra prometida. Para nós, são pequenas respostas de oração, livramentos que talvez nem percebemos, encontros que mudam a nossa trajetória. Pai, abre os nossos olhos para enxergar esses sinais. Que não sejamos cegos para as provas do Teu amor diário. Que possamos reconhecer a Tua mão nos detalhes, no consolo que vem do nada, na palavra certa no momento certo, no cuidado que chega antes mesmo de pedirmos. Assim como sustentaste o teu povo com maná até que eles entrassem na terra, sustenta-nos também até que alcancemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Que nenhuma escassez, seja ela emocional, espiritual ou material, nos faça duvidar da tua fidelidade. E, Senhor, se houver alguém aqui se perguntando se ainda vale a pena acreditar, toca no coração dele agora. Que o teu Espírito renove essa fé, que ele saiba que a espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Se essa mensagem está falando com você, se você sente que Deus está confirmando algo no seu coração agora, escreva nos comentários. Eu espero no Senhor. Essa frase é mais do que um texto, é um ato profético. E se você ainda não é inscrito neste canal, venha fazer parte desta família, que todos os dias se reúne para buscar a Deus e ser fortalecido pela sua palavra. Pai, mantemos os olhos fixos em Ti, porque sabemos que quando o Senhor cumpre, cumpre de forma perfeita. E quando esse dia chegar,
Não vamos apenas celebrar, vamos dizer ao mundo: o Senhor foi fiel em cada detalhe. Há um momento no caminho com Deus em que a promessa deixa de ser apenas uma esperança distante e começa a se tornar inevitável. É quando, mesmo sem ver tudo cumprido, você percebe que algo no mundo espiritual já foi liberado. O Salmo 105 nos leva a essa realidade. Ele não fala de um Deus que talvez cumpra o que disse, mas de um Deus que já determinou, já assinou, já selou cada detalhe do que vai acontecer. O salmista narra como Deus preparou José para governar, como protegeu seu povo das pragas, como conduziu cada passo até o lugar prometido. E isso nos lembra que a promessa não é apenas sobre o fim da jornada, mas sobre a presença de Deus em cada fase dela. Senhor, nós sabemos que o teu relógio não atrasa, e não adianta, o teu tempo é perfeito. Ainda que doa esperar, ainda que o coração queira respostas imediatas, hoje escolhemos nos alinhar ao teu ritmo. Não queremos correr à frente, nem ficar para trás. Queremos caminhar no compasso da tua vontade. Assim como tu guiaste Israel com sinais claros, guia-nos também. Quando for hora de avançar, dá-nos coragem. Quando for hora de permanecer, dá-nos paciência. E quando for hora de receber, dá-nos humildade para reconhecer que foi tudo pela tua graça. O Salmo 105 também revela que a promessa é acompanhada de provas. Antes da vitória, o teu povo viu o deserto, enfrentou fome, lidou com inimigos, mas em cada obstáculo havia uma intervenção tua. Isso nos lembra que a dificuldade não é sinal de abandono, é parte da construção do testemunho. Pai, ensina-nos a interpretar as dificuldades como degraus, não como barreiras, a entender que cada dia de resistência fortalece nossa fé e nos aproxima do cumprimento da tua palavra. E, Senhor, para quem está ouvindo agora e sente que não vai aguentar, que a alma está por um fio, toca profundamente. Que ele sinta a tua presença agora tão real quanto o ar que respira. Se essa oração está falando diretamente com você, escreva nos comentários: eu creio que a promessa está a caminho. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento de fé. E se você ainda não se inscreveu neste canal, venha caminhar conosco todos os dias. Aqui, fortalecemos uns aos outros na presença de Deus, até vermos suas promessas se cumprirem. Mantém-nos firmes, Pai, porque sabemos que quando a tua mão se move, nada pode impedir o cumprimento daquilo que o Senhor determinou. O Salmo 105 termina como começou, com um convite para lembrar. Não é um lembrar superficial, é um ato de guardar no coração como quem mantém viva uma chama que nunca se apaga. É olhar para trás e perceber que em cada detalhe Deus esteve ali, quando nos livrou de perigos, quando nos sustentou na escassez, quando nos guiou no escuro. O salmista recorda que Deus se lembrou de sua santa promessa e fez o seu povo sair com alegria. Essa é a marca de quem anda com Deus. Ele não apenas cumpre o que prometeu, mas o faz de um jeito que transborda a alegria, paz e propósito. Senhor, queremos terminar esta oração com um coração cheio de gratidão, porque mesmo antes de vermos tudo se cumprir, já podemos celebrar o que o Senhor está fazendo. Escolhemos crer que o tempo da espera não foi desperdiçado, foi um tempo de preparação, de amadurecimento, de alinhamento com o teu plano perfeito. Assim como conduziste Israel até a terra que juraste dar a Abraão, conduz-nos até o lugar onde o Senhor quer nos plantar. Queremos viver cada promessa com intensidade, usando cada bênção como instrumento para glorificar o teu nome. Pai, sabemos que muitos que estão ouvindo agora carregam promessas há anos. Alguns, talvez, até duvidaram se ainda vai acontecer. Mas hoje, em tua presença, nós declaramos: Senhor,
eu confio, eu espero, eu creio. Que essa seja a nossa última palavra antes do milagre. Que não seja o medo, não seja a dúvida, mas sim a fé. Porque sabemos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E, Senhor, quando o dia do cumprimento chegar, e ele vai chegar, queremos olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena não desistir. Se essa oração tocou profundamente seu coração, escreva nos comentários: eu vou esperar até o fim. Essa não é apenas uma frase, é um compromisso com Deus e com a sua própria história. E se você ainda não é inscrito neste canal, junte-se a nós. Todos os dias estamos aqui, fortalecendo uns aos outros na palavra e na oração até vermos cada promessa se cumprir. Pai, encerramos esta oração com adoração, porque o Senhor é digno, porque tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o Senhor é fiel. Amém.